Vou começar assim, galera. Aula de hoje, erros básicos, tá? Básico mesmo. Não tem aquele lance, tipo assim, para cara mais avançado, para quem tá começando. Eu acho que é bom para todos. Boas práticas na mixagem. Como fazer o DJ set soar melhor, evitar erros, às vezes, né, expandir a nossa criatividade, experimentar coisas novas, enfim, fazer, né, o que já vem dando certo no nosso set, ajustar coisas novas, corrigir os erros, enfim, várias coisas que eu quero mostrar para vocês e vai ser bem legal, tá? Então, três coisas que eu acho que, assim, fundamental para vocês pegarem isso, né, da forma que eu passo aqui o conteúdo e todo mundo se comunica com vocês. Para parar de DJ, tá? Não levem isso para vida pessoal. Opinião, né? Alguém quer dar uma opinião para você num set, alguma coisa assim? Opinião é de graça e não vale nada. Eu vou dar a minha opinião. Você pega se você quer. Pô, Duca, legal a sua opinião aí. Pô, vou ajustar para mim, pá, beleza. Não, Duca, discordo. Não acho legal a sua opinião. Tudo bem, tá? Tudo bem. Opinião é de graça e não tem muito valor. Agora, sugestão só aceita a sugestão de quem tem resultado. E eu vou falar para vocês, eu tenho resultado com os meus sets no controlador. Eu tenho resultado. Então eu vou dar sugestão para vocês fazerem isso no set de vocês também, tá? E conselho, que é basicamente, né, uma coisa que a gente deve ter e eleger uma pessoa da nossa confiança para sentar numa cadeira. Você pede conselhos, né? Às vezes para uma pessoa mais velha, para o seu pai, para sua mãe. Então, escolha pessoas boas para te dar conselho. Não aceite a opinião de ninguém e receba, né? Apega a sugestão de quem realmente tem resultado. Beleza? Agora sim, né? Boa. Boa. Vocês são um retorno aí. Vamos lá. Primeira coisa, na minha opinião, às vezes vocês até já sabem disso, né? Mas a gente evita começar o nosso set, né? Do início aqui. A gente não simplesmente vem no nosso set, dá o play e começa a fazer a nossa mixagem. Temos outros pontos importantes para colocar aqui. O primeiro ponto é escolher o ritmo que você quer dar para o set. Se você quer dar um ritmo mais lento, coloca um BPM mais lento, tipo Deep House, 124, 125 BPM. Agora, se você quer algo mais emocionante, mais marcante, 128. Se você quer algo mais energético, 130. Não leve em consideração o BPM da faixa, porque todas elas, né? Tô na frente de várias faixas aqui, algumas são 125 BPM, algumas são 126. Não leve em consideração o BPM da faixa em si. Leve em consideração a energia que você quer transmitir para a galera, tá? Às vezes eu acho, né, que tipo assim, por mais que você esteja num sistema de som foda, tocar uma música com baixo BPM pode, tipo assim, ter um ritmo muito lento. E hoje a gente vive num mundo muito acelerado, tá? Mas a minha sugestão é você não passar de 130 BPM no Tech House. Eu acredito que fica um pouco muito rápido, né? Muito rápido. Então a primeira coisa que a gente faz é ajustar o BPM. O que você quer fazer? Quer se divertir? Quer tocar de boa? Ajusta o BPM. Assim você não vai ter problema. Esse set eu vou conduzir a 130 BPM, tá? A segunda coisa que a gente tem que fazer, principalmente para as pessoas que não estão usando o Platinum Notes, é você fazer o ajuste do volume. Quase ninguém faz. É super importante. Imagina que, tipo assim, ó, a música que a gente está tocando agora. A música que a gente está tocando agora, ela foi processada no Platinum Notes. E eu vi lá no Platinum Notes, eu percebi que essa música ela estava com menos 12,5, ou menos 12,25, agora não lembro o número exato. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu estou tocando ela aqui, né? Com um ganho. Até vou lupar essa parte. Ó, eu tô tocando ela aqui com um ganho, justamente, né? Por esse cara aqui tá dando volume à faixa. Esses LEDs em amarelo, né? Significam 9, né? E 12. 3 é o verde. Ó, assim tá 0, né? 3 é o verde.
3 decibéis, estou dando para a faixa. Tá muito baixo, né? Assim é 0. 3 decibéis, estou dando para ela, né? Agora eu vou dar mais 6. Vou dar mais 9. E eu vou dar mais 12. Mas esse ajuste do ganho só é possível quando todos os instrumentos da faixa estão tocando ao mesmo tempo. Então não faz sentido eu fazer o ajuste do ganho aqui no início. É um kick batendo seco, diferente do nosso loop. Então a primeira coisa antes de você tocar o seu set, você vai se apresentar, alguma coisa assim, é ajustar o ganho de volume da sua faixa. Técnica de mixagem, abaixa todo o ganho, aumenta todo o fader, dá o play na música e vai aumentando o teu ganho aqui até dar o primeiro gatilho, o primeiro tiquezinho aqui no vermelho. Não tem problema, não vai estragar a mixagem e muito menos o equipamento. Então faz esse ganho para deixar a música legal. Dá uma pegadinha até o vermelho. Opa, tá pegando o vermelho. Assim é demais, ele tá aceso. Tá demais. Só os tiquezinhos. De maneira rápida, né? Bom, agora eu consigo usar todo o volume potencial dessa faixa. Para não acontecer uma mixagem, às vezes, né? Um volume mais baixo, ou às vezes você tipo, não está explorando, né, toda a qualidade do som. Ajustar o ganho aqui é fundamental, na minha opinião. E é um erro básico. Muita gente não ajusta. Ajustou no primeiro deck? Beleza. Parte para o segundo, carrega a próxima track, navega tanto aqui, né, com o shift por cima do jog para você ter uma navegação de procura, né? Você consegue procurar aqui na faixa. Ou eu também gosto, né, de utilizar o beat jump, uma das funções favoritas, né? Você pode pular frases musicais de 32 batidas que são enormes, né? E entrar o momento da faixa, geralmente no drop principal, né? Onde todos os instrumentos estão tocando ao mesmo tempo. Percepção rítmica. Quem percebeu um negócio muito foda aqui agora, quando eu tô tocando? Ninguém percebeu nada? Não sei. Tá muito rápido. 130 é o nosso BPM de trabalho. O primeiro ajuste que eu falei, já quando eu abri esse conteúdo, né? O segundo ajuste, essa música tá estourada. Não é proposital, tá? Eu só carreguei a música. E olha como tá desajustado. O tempo dela e o ganho dela. O que a gente faz? Ajusta. Técnica de mixagem. Baixa tudo rapidinho e vem aumentando. Joia! Um pouquinho menos, ó. Eu trabalho com Platino Notes. Então, se esses dois caras estiverem no mesmo ponto, eu não preciso mais fazer ajustes de volume. Eu perdi esse vício. Eu tinha um vício muito grande aqui, trabalhar nos ganhos, tá? Era um vício muito feio, de ficar trabalhando. Às vezes, né, no drop, algum ajustezinho aqui o cara dá. Mas olha só as duas músicas batendo do mesmo volume. Perfeito. Tá? Ajusta esse tempo aqui, tá ponto 9. Pode ajustar aqui na régua. A régua da DDJ não é tão precisa assim, mas pode ajustar. Tempos iguais, volumes iguais. Pronto para dar-lhe. Pronto para iniciar o meu set. Tá? Erros básicos, tempo e ganho. Mais uma vez, não começamos o nosso set, né? Quem é meu aluno aí, vocês sabem, né? Eu não costumo produzir música. Eu sou básico na produção musical. Sei o básico. Não sei criar introduções surreais, né? Tipo, fazendo a capela, nada disso. Eu utilizo trechos da faixa aqui na frente. Tá? De preferência, o break mais próximo possível. Tá? Então, dou play. É aqui que eu quero começar o meu set. Tá? Ó, marca um ponto de início aqui, né? Um ponto de kill. Pego o jog. E o point. Tá?
ponto de início. Pode vir aqui marcar o memory se quiser, shift, né? Nessa opção aqui, ó, o pontinho vermelho ali em cima significa memory. O pontinho embaixo significa kill. Qual que é a diferença desses dois, né? Desses dois pontos? O vermelho, memory kill, memory point, é um ponto estático, ele não vai mudar, e o kill é um ponto dinâmico, onde você define o ponto de partida que você quer iniciar no seu set. Então, eu posso navegar nesse memory point porque ele se torna um kill também. Se eu vier para o memory point aqui, ó, ele já se torna um kill. Tá vendo que o amarelinho foi junto? Vou tirar novamente, ó. Para cá, marquei o kill aqui, mas eu não quero começar o meu set aqui, por exemplo. Eu tenho um memory marcado. O meu kill vem para cá. Ponto estático, memory point. Posso também definir aqui, por exemplo, né, um hot kill. Qual que é a diferença? Deixa eu marcar aqui para o lado. Qual que é a diferença do hot kill para o memory point? O memory point, estático, né? O kill point, aqui o ponto de início, dinâmico, você marca quando ele quiser. E o ponto do hot kill, ele é um ponto imediato, ponto de partida imediato. A partir do momento que eu aperto meu pad aqui, ele dispara o som. E isso pode ser em qualquer trecho da faixa, né? Se quiser marcar ele mais aqui na frente, chamar meu hot kill A, chamar meu hot kill B, tá? Marcações básicas que você pode fazer para ajudar, né, na performance do seu set. Então, tem um memory point para começar o meu set. Legal, aqui eu tenho um trecho de bateria. Eu sei que é um trecho de bateria. Porque eu ouvi? Obviamente. Mas eu quero que vocês desenvolvam uma habilidade surreal, um poder de análise que poucos têm e que poucos conseguem, né, ter isso já na primeira vista, digamos assim. Olha bem a forma de onda da música, o que ela quer dizer para você. Sempre. Eu olhei aqui, eu já fiz a leitura da visão panorâmica, que é essa visãozinha, né? Ó, aqui embaixo que a gente tem. Visãozinha panorâmica, ó. Eu estou observando muito essas ondas aqui ultimamente, né? Para mim ter uma leitura mais fácil das faixas, para mim saber aonde entrar com o grave, o que fazer, um corte, alguma coisa assim. Então, olha só, eu gosto de trabalhar com RGB, tá? Red, Green, Blue. Você tem opção, né? Para trabalhar só no azul, só no 3D Band, tanto faz. Gravei aula sobre isso. Mas o mais importante é você fazer a leitura correta de tudo que está acontecendo nessa estrutura toda. Eu falo para vocês que no início a gente tem um kick batendo. Nosso memory point eu falei que tinha uma bateria porque tá azul. E ao mesmo tempo tá verde também. Significa o quê? Um pouco de médio e um pouco de agudo. O vermelho são as partes mais graves do som, que se encontram aqui. É esse volume que você regula. As partes do verde, né, são aqui. É o médio que você regula. E as partes mais altas do som é o azul. E é aqui que você regula o volume deles. Então, se eu quiser cortar o grave, corto aqui. O médio, corto aqui. O agudo, eu corto aqui. Beleza? Então, assim, eu percebi que aqui tem bateria e um resquício de vocal. É evidente. Eu olhei ali, tá misturado. Se eu avançar nessa faixa, aqui, o que a gente tem pro lado esquerdo? Bateria. 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 Para a direita, é claramente uma subida de bateria, onde os azuis ali, né? Eles começam a se repetir com mais frequência. E percebe que na esquerda aqui, a gente não tem tanta evidência o verde, porque o vocal está sendo desenvolvido ainda a partir desse ponto, que é uma frase musical. De 32 batidas. Se eu voltar lá, ó, mais 32, mais 32, mais 32. Né? Frases musicais completas, digamos assim. Evidentemente é que eu tenho um vocal com uma subida. Essa é a nossa introdução. Fiz a leitura completa dela a partir, né, de tudo que eu estou vendo aqui. Voltamos lá no nosso memory point, né? É aqui que a gente vai iniciar o nosso set. A gente não inicia simplesmente dando play, tá?
tem uma parada que eu aprendi, tipo, com um professor de marketing, que ele falou assim, parece até viagem, mas faz um pouco de sentido. O segredo do striptease não é mostrar, é esconder, é gerar curiosidade. Imagina se você inicia o seu set já mostrando todo né, que você veio para entregar. Esconde. Como é que a gente esconde isso? A gente tem a opção de usar o filtro, ou até mesmo o fader, para tirar todo esse volume e aos poucos mostrando, né, o nosso trabalho. Tá? De forma mais criativa ainda, né, podemos misturar os dois às vezes. Entrar filtrado aqui. E dar início ao nosso set. Isso tudo fica melhor se a gente jogar uma atmosfera em cima, que são os efeitos. Quando eu percebo, né, no meu set, que eu tenho elementos de bateria na minha frente, né, vindo aí na frente, eu procuro sempre filtrá-los para eu poder aplicar algum tipo de efeito, para não ter, né, digamos assim, esse conflito com as frequências graves, né? Essas frequências, na minha opinião, acho que a grave e a média são umas das mais difíceis de se lidar no começo. O agudo aqui é quase perceptível, como se fosse um volume, mas o grave e o médio são dois caras que você tem que lidar o tempo todo, tá? E o que a gente pode fazer aqui? Filtramos tudo, vamos criar uma atmosfera, um próprio reverb aqui, né? Ó, reverb, 50%, tá ótimo, não vou entrar muito em questão de efeito, né? Deu play, tá tudo filtrado, tô percebendo, tá legal. Liga o botão do efeito, aplica 20% e vai abrindo o filtro. Só um minutinho que o meu reverb não tá indo pro master. Agora vai. Fechou. Então vamos lá, ó. Liga o efeito, 20% play. Pode ser devagar, pode esconder, não precisa mostrar tudo. Olha a nova frase musical aparecendo ali. Só graficamente eu já consigo entender. É ali que eu vou deixar o meu filtro reto, ó. Filtro. Ótimo. Aí eu já saí de uma introdução básica, né? Quer dizer, uma introdução que não existia antes, já construí uma introdução básica. Se eu quiser ir mais além aqui, né? Fazer algo diferente, eu posso trabalhar dois tipos de efeitos. Sendo rápido. Errei, era o filtro. Vou desligar aqui, ó, o efeito. Liguei, volto pro eco. Tenho várias opções aqui para desligar o meu efeito antes desse drop. Posso desligar meu efeito aqui, não tem problema nenhum. Aqui da frente também. E em cima desse beat também. Eu falei em cima desse beat. É um erro você querer, né, soltar o efeito aqui. Isso aqui já passou um beat. É uma nova frase musical. Isso aqui não pode acontecer. Pode acontecer, pode, né? Mas... Tá? Desliga antes. Aqui. Olha o resquício que fica. Isso é um complemento do som. Tá? Diferente de você puxar todo o knob, né? Você acaba com o som. Eu falo para vocês direto.
evita, né, tirar esse cara aqui a todo custo num drop. Muita gente faz porque muita gente vê os caras fazendo, mas ninguém senta a bunda na cadeira e ouve com atenção o que acontece. Isso aqui é um acabamento do som, desligar o botão. O som sobra ainda, né? E se combina com a música. É uma complementa e tal. É chato você simplesmente desligar o knob. Salvo, né, as exceções. Se eu quiser criar, né, algum tipo de dinâmica, por exemplo, né, rapidamente aqui, quiser criar algum tipo de dinâmica aqui envolvendo com o meu efeito, cortando o grave ao mesmo tempo, ó, fazendo esse movimento aqui, fica muito legal, porque ele vai e volta. Porque meu objetivo aqui não é aplicar, né, efeito, inclusive, outro erro básico aqui, né, é você aplicar efeito aqui já. Olha como o grave é repetido várias e várias vezes e se mistura com o som original da faixa. É uma embolaceira total. O que a gente faz? A gente corta esse grave aqui para aplicar efeito. Partes vermelhas da música, né? Costumamos a cortar o grave para aí sim aplicar efeito. Nos casos, né, do início aqui, ó, a gente não tem nenhuma informação vermelha, então pode dar de pau. Se a gente tiver, são filtros ali, né, que estão ultramente filtrados, são pequenas partes. Aí a gente utiliza quem? O filtro, como se fosse um acabamento, para tirar um pouco desse excesso, né? Beleza? Só aí já corrigimos várias coisas. Tempo, ganho, entrada de set, né? Momento de soltar o efeito aqui, né? 4 ou 8 batidas antes do set ou em cima desse beat aqui. Básico, né? Básico. E outra coisa, as partes mais importantes em que, na minha opinião, né? O DJ precisa estar muito atento são momentos em que a gente tem ausência do grave. Porque a pessoa tá assim, cara, o que aconteceu? A batida tava pegando até agora. Alguma coisa vai aparecer, alguma coisa vai pintar. Então, nesses momentos onde você não vê graficamente aí na forma de onda, né? O vermelho, são momentos que você precisa estar a postos aqui para trabalhar atmosfera, para trabalhar ritmo, para trabalhar o quê? Envolvimento, atenção. Pode gerar vários tipos de emoções, né? Surpresa, curiosidade, né? Então, nesses momentos aqui, você tem que estar ligado. Entrou num break, tá indo para uma subida, foca aqui. Não é hora, basicamente, de escolher música. Não é hora de fazer outras coisas. É hora de dar atenção pro set. Nesses momentos aqui, ó. Efeito e grave não combina muito bem, ó. Esse aqui é o ápice do som. Não tem nada para se fazer aqui, a não ser macro e micro tensões. Eu vou criar uma aula só de macro e micro tensões pra gente. Ao vivo. Aqui não tem nada para fazer. É o drop. Aqui a galera tá louca, tá alvoriçada, porque você já veio trabalhando aqui, né? Para construir aquela atmosfera insana para a chegada desse cara aqui, que é o ápice do som. Tá? Aqui é o ápice, não tem o que fazer. O que eu faço nesse ponto aqui?
carrega a minha próxima música. Opa, beleza, tá aqui. Né? Minha segunda música tá aqui. BPM tá ajustado, o volume já ajustei, não preciso mais mexer nada. Agora eu vou partir para a questão da mixagem em si. Legal até aqui? Ó, da hora, Duca. Eu errava algumas vezes querendo melhorar o drop, acabava estragando. Sei lá, Sim. o drop vinha, vou, sei lá, fazer um efeito, botar um eco a mais, achando que eu ia multiplicar o efeito do drop. Aí Aham. cagava com tudo. Depois eu vi e ficava uma bosta. A minha sugestão é aplica efeito. Aplica efeito. Efeito é legal. Mas assim, ó, passar desse cara aqui para cá significa que eu tenho o quê? Que eu tenho 60% do meu efeito atuando e 40% do meu som. Aqui é meio a meio. Aqui é 40 a 60. 40% de efeito, 60% de som. Tá? O ideal é trabalhar aqui. Quando você quer ser bem agressivo, dá um giro aqui, desliga esse botão. Tá ótimo. E quando você perceber que o efeito está muito grosseiro, está muito pesado, volta atrás sutilmente, ou cortando o grave, ou baixando o knob aqui, ó. Fica ótimo. Faz esse ajuste momentâneo. Só não vai, né, desistir de tudo no meio. Ou desligar o efeito, ou simplesmente baixar aqui para o teu set, né, não soar tão 10. Os erros ao vivo você consegue corrigir. Vários sets que eu tô treinando às vezes no YouTube, velho, né, pro YouTube, eu corrijo ele na hora, né? Mas eu acho que ainda vale deixar o drop dali, né? E escolher a próxima música, né? Exato, é. Se você percebe que assim, cara, vou escolher a próxima música e tal. A gente vai entrar agora nessa questão aí, né, de escolher a próxima música. A minha outra sugestão que eu tenho para fazer para vocês é não necessariamente, né? Nem a gente está aqui em aula, não necessariamente você fazer a seleção da sua música nesse ponto, já no segundo drop. Por quê? Porque já se passaram, né, mais de 3 minutos, 2:50, né, desde que tudo começou. Então, a princípio, né, que eu ia falar até para vocês, as músicas, as faixas, né, algumas delas, elas têm 2 drops, né, sendo que o primeiro não é tão importante assim, mas o segundo, né, é o mais importante. Pode perceber nesses 2 exemplos aí. Ó, o primeiro drop, né, aqui, ó, ele é bem simplesinho, sutil, né? Olha o tamanho desse aqui. Ele é o mais importante. Então, o que a gente faz? Começa o set aqui. Deixa tocar. Vem pra cá. Prepara, né? Um loop de bateria, ó. E joga em cima, ó. Tá? Não perca tempo, às vezes, né? Tipo, em questão de performance. E outra sugestão aqui, vocês sabem, né? Vocês me conhecem. É as 2 músicas tocando ao mesmo tempo e você vai construir uma coisa nova. As músicas que você está tocando aqui, essa aqui já existe e essa aqui já existe. O teu papel é juntar as duas e criar algo novo. Se eu falo para você que vai ficar uma parada diferente quando eu misturar as duas, né? Vai ficar. Por quê? Porque eu tenho um volume atuando aqui, né? Instrumentos atuando aqui e instrumentos atuando aqui ao mesmo tempo. A gente já vai entrar nessa questão de equalizar, né, essas questões dos volumes aqui, para eles não entrarem em conflito. O que a gente está dizendo agora, né, é questão da escolha da próxima música, o que eu faria, já nesse primeiro drop, escolheria a próxima música e entraria com um loop de bateria, né? Agora, tudo bem. Estamos só começando e a gente quer fazer, né, a nossa transição. Já estamos saindo desse drop aqui, por exemplo. Joia. Essa parte aqui é especialmente para o Carlos. O Carlos mandou uma pergunta assim no Whats. Duca, eu não entendo quando eu dou início à minha transição. Quando eu faço a minha mixagem? Porque os caras lá, eles fazem uma mixagem muito precoce. A mixagem precoce existe. Ela existe. Tá? O que a gente faz? Do ponto de vista aqui. Você tem que olhar
bem o que esses painéis aí, a telinha, né, do Recordbox, tanto o visor do CDJ quer mostrar para você, como se fosse um painel de avião, mas eu acho que com menos informação, né? É como se fosse um painel de avião, você tem que saber tudo o que está acontecendo. Essa música aqui, ó, ela tem só 1 minuto e 35. Não quero saber. Para acabar. Tá? E o que a gente faz? A gente espera ela chegar aqui no final para tocar? Não. A gente pode simplesmente, né, começar a nossa mixagem aqui. Pode. Não tem problema nenhum. Só que você tem que entender onde você vai chegar e eu vou explicar isso mais para frente, tá? Agora, presta atenção nessa parada. Esse beat jump aqui, ele está programado para pular 32 batidas, que é uma frase musical. Eu vou avançar. Avancei. Olha para onde ele vai. Olha para onde ele vai. Ele vai lá para aquela ponta, né? E o que ele quer dizer graficamente aqui? Consegue perceber uma diferença de cor? Evidentemente. Aqui eu tenho só informação grave. Que eu chamo isso aqui de momento especial. É um easter egg, é um ovo de Páscoa da faixa. Que eu acho que isso aqui deve ser tocado sozinho para a galera só sentir o grave. Aqui, ó. Pro alto-falante, só isso. Deixamos, né, o groove para essa parte aqui, que é depois de uma frase musical, ó. Tá? Para dar início à nossa mixagem ou para subir, né, para dar mais evidência o que está entrando basicamente, né, no nosso set. Será que é Tá? verdade? Então tem duas opções aqui. Você dá o play, né? Já aqui, ó. Agora, como é que eu faço, né? Essa questão de igualar, de encaixar essas batidas. Duas coisas importantes. Calma, tô assistindo a aula. Duas coisas importantes. Porra, até me perdi. Tempo. Você precisa estar com as duas músicas no mesmo tempo para fazer o encaixe das batidas. E outra coisa é as duas batidas, né? As duas batidas em cima da outra. Clássico, né? Então, o que eu vou fazer? Vou esperar esse drop passar aqui. Tá? Isso a gente vai exemplificar já nesse primeiro drop. Pra gente pegar. Ó, o drop vai chegar aqui, ó, nesse ponto. E eu vou dar play. No início dessa faixa. Não programei nada mais pra frente, nada pra trás. Vamos deixar rolar as coisas aqui. Tá? Então, aqui, a partir do momento as duas vão seguir juntas. Só que essa aqui eu vou baixar meu fader de volume, vou ligar minha pré-escuta, vou deixar equalizado para mim ouvir tudo que ela tem para me dizer, e aí sim, para mim misturar a história que já está acontecendo aqui, que no caso é essa. Porque esse som aqui, ele sempre vai mandar. Por isso que eu falo para vocês, façam a mixagem de vocês dentro do fone de ouvido. Eu tenho uma caixinha de som aqui, que é um monitor bem básico, né? E outro lá. Eu não faço as minhas mixagens nesses monitores. Por quê? Porque o meu ambiente aqui reverbera. Eu não consigo ter, tipo assim, uma afinidade com o som. E eu gosto de ser mais profundo. Eu gosto de entender certinho o que acontece. Então, master sempre ligado no meu ouvido, de preferência, né? Volume mais alto aqui, para mim entender o que está acontecendo. Ligo esse cara aqui para poder ter, né, primeiramente, um disparo, tá? Você tem que ter um disparo. O que é o disparo? É você aqui, ó. 1, 2 e pô! Pode contar, né? Às vezes, tipo assim, vocês se prendem naquela parada, assim, né? Quando os caras dão opinião. O que é opinião? Que graça. Minha opinião é que você deveria fazer uma contagem de 4 batidas. 1, 2, 3, 4. Dá o play no momento certo e foda-se. Depois você ajusta. Se você, né? Caso você tenha esse vício, às vezes eu tenho aqui, né? De pegar a batida aqui e dar o play no momento certo, tudo bem. Mas evita, né? Desfocar o teu cérebro da parada principal. Você sabe que essa batida aqui vai entrar, você tem que dar o play nessa música o mais rápido possível. Se você der o play, né, tanto atrasado quanto adiantado, você tem que usar
o jog, para avançar ou atrasar, basicamente, né, o encaixe das batidas. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer live aqui, tá? Para vocês entenderem um pouco mais, ó. Esse cara aqui já tá no meu kill, no meu ponto de partida. E esse aqui a gente vai entrar no drop, ó. Ficou adiantado. Volta pro ganho jog. Ótimo. Equalização agora. Prestem atenção no som que está entrando, galera. Vocês não estão ouvindo. Tem que ouvir com inteligência, ó. Esse é o som. Corta o grave. Esse som aqui é só um complemento, ele vai entrar, ele precisa ser quase imperceptível, só não vai matar todo o som, né? Aqui, ó, é demais. Olha só sobrou um som estridente. Deixa um punchzinho aqui, é legal esse punch. Tá? Suavidade aqui para entrar, basicamente. Então, o que acontece? Tem meu som tocando, né? Ó, a primeira fase musical que eu queria falar para vocês, né? Equalizou aqui, ouviu aqui, né? Com o som principal. Beleza, equalizou, tá legal a mistura desses sons aí? Tá legal, combinou? Consegue perceber que naquele vermelhinho ali é uma nova frase musical? Então, nessas primeiras 32 batidas desse segundo drop, eu uso para fazer o encaixe das batidas. Equalizo e depois, logo após essa nova frase musical, né, que é ali no vermelhinho, eu subo esse fader. Se tiver bem equalizado de uma vez só, na primeira batida é assim, ó. Pá! Pá, é só uma porrada só, para a caixa bater de uma vez só, não assim meio que pitocando. É tudo de uma vez, ou é devagarinho, sutileza, né? Por mais uma frase musical, tá? Vai terminar a segunda frase musical, digamos assim, aí você coloca o fader lá em cima. Na terceira frase musical, de 32 batidas, você pode trabalhar o quê? Aqui, ó. Então, bem devagarinho, eu já vou trabalhando, né? A minha equalização, o meu fader. Eu não preciso fazer tudo de uma vez. Faz devagarinho esse processo. Tem tempo. Tem 1 minuto de mixagem. Se fosse uma mixagem mais curta, de uns 30 segundos, né? Poderia ser mais avançado e tal. Mas faz devagarinho. Vamos ver como fica? Até a terceira frase musical, tá? Vou contar com vocês aqui. E a gente não vai fazer a troca de grave ainda. Beleza? Pra mim aqui tá massa, corta o grave. Tá legal assim. Deixa a música tocar e aos poucos vai aumentando, ó. Metade da frase musical, aonde tá meu fader? No 50%. Por que metade da frase musical? Porque eu consigo perceber. Na esquerda tá o pontinho vermelho. Aquela frase musical que passou no drop. Na direita, eu tenho uma frase musical indicando para mim uma virada. Consegue perceber? A entrada do grave aqui, né? Então vai aos poucos. Nesse momento, eu já tenho meus 2 faders lá em cima. Eles passaram 30 segundos da minha mixagem, porque a cada 32 batidas são 15 segundos. E aqui eu tenho a opção de já, né, fazer uma mixagem mais para dar evidência o que vai entrar e para tirar fora o que vai sair. Mas isso depende muito de como a próxima faixa, né,
vai se apresentar pra gente. Por isso que eu falei lá no início, é interessante você entender o que a música quer dizer pra você. Um erro clássico aqui que, na minha opinião, eu acho que estraga um pouco, né, a questão da história do set. Por quê? Porque lembra que eu falei da história do striptease? Que loucura, né? É que você esconde, basicamente, né? Você não mostra. O que a gente pode fazer e entender a partir desse ponto aqui? Que aqui eu tenho um break, basicamente em silêncio, né? Um silêncio. E aqui eu tenho bateria, kicks rolando. Consegue perceber quando um kick entra na mixagem? O Danger sabe, que eu falei isso para ele. Falei na análise do set dele. O que eu falei para ti? Não, temos que dar atenção pro break ali, no caso, Pro né? break. Fazer atenção para alguma coisa, pro break. Senão, Boa, um confunde o outro ali, e aí tu não sabe mais direito o que que tá acontecendo, que boa. tu quer Vai passar ter para hit? alguém, o que tu quer transmitir. Vai Sim, confundir a galera ali. E eu ótimo, fiz isso algumas vezes, e aí depois eu comecei a mudar. ótimo. E outra coisa, o que que tem na primeira faixa do deck ali? Já nessa agulha, no meio ali, né? Para a esquerda, o que eu tenho? Uma linha de baixo e para a direita eu tenho o quê? Só um kick batendo. Então, essa música aqui, ela já entregou tudo que ela tinha. E ela não precisa mais fazer parte da nossa história. E aqui é um caso muito específico, tá? Ela poderia continuar como se fosse um loop de bateria, mas aqui a gente está entrando em um break, tá? E o que basicamente a gente pode fazer, né? Vou voltar essa história, vou repetir as frases musicais, presta atenção na equalização suave, devagar, e ouve com atenção os elementos entrando na mixagem, tá? Beat match. Ok. Quarto grave aqui. Primeira fase musical foi. Comenta aqui. Já consigo perceber, né? Primeiro passo fade, depois o equalizador, ó. Fade lá em cima. Segunda frase musical. Agora estamos indo para a terceira. Começa a dar mais evidência para esse vocal que está entrando. Is the weapon. Continua a história. Pode deixar os dois tocando aqui, não tem problema nenhum. Matou. Vocês nem perceberam a parada, mas isso aqui caiu fora. Se esse negócio aqui tivesse conectado na nossa história, olha a bosta que seria, né? Com um grave cortado, porque você teria que cortar o grave, né? Tá falando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tô entendendo se é pra mim dançar, apesar de não ter grave, ou se é pra mim entrar na pira desse vocal. O que tu quer passar pra galera? Eu quero passar a magia, a parada cabulosa. E o que eu falei pra vocês, a parada cabulosa tá onde? No break e nas subidas. Vamos dar prioridade, então, pra esse cara aqui. Tá? Básico. Beleza?
Vamos pegar outro exemplo. Isso, né, é uma mixagem em que você entra no break. Eu quero fazer uma troca clássica agora. Pode ser isso aqui. Por que eu escolhi isso aqui? Por que eu escolhi a segunda faixa aqui para a gente entrar? Porque lá na frente tem um ponto que a gente consegue fazer o quê? A troca do grave. Aqui, ó. Glass full of red wine. Could take it back to mine if you got time. The moment that she walked in. Percepção rítmica. Lento pra caralho. 129. 130, né? 130 aqui também. Os volumes já estão equalizados. E aqui, basicamente, que eu faço a minha transição, tá? Tenho a opção de fazer a minha entrada, né? Meu início de mixagem aqui. Certo? Pode ser aqui, mas não é uma obrigação sua. Consegue, nessa faixa aqui, ó, tá bem claro pra gente, né? Todo o trechinho que você verde ali, né? Que separa, que antecede ali, né? Esse verdinho que antecede uma nova sequência de vermelhos, uma nova frequência de groove, é o início de uma nova frase musical. Olha só que interessante. Avança 32 batidas aqui. Olha só. Caralho, Duca, tu é vidente? Olha só. Ah, meu pai. É assim que a música eletrônica é construída. Então, sei certinho. Outra coisa, consegue perceber que aqui eu tenho mais evidências, mais informações nessa forma de onda. Aqui também. Aqui também. E a partir desse ponto aqui, ó, eu perco informação nessa forma de onda. Então, esse é o momento exato para a gente fazer a troca do grave. É aqui. Esse grave aqui ele não pode acontecer. Isso vai estar perdendo energia no seu set, cara. E vai estar cagando com a tua história. Imagina sair de uma parada louca dessa. Pra se deparar com isso. A galera que tá lá na pista, né, pode não entender, velho. Mas eu vou entender. Eu sou um cara desgraçado, velho. Eu fico olhando o trabalho dos outros, eu fico ouvindo o trabalho dos outros, fico falando, é assim, então. Você se torna crítico. A partir do momento que você entende a parada, você domina o jogo, é outra história. Então é aqui que eu quero sair, basicamente, né? Ou que eu quero cortar o grave. Eu não quero passar esse groove pra galera. Agora já essa música que vai entrar... Dói o ouvido, né? Pra doer mesmo. Não, zoeira. Sei que incomoda. Aqui, ó. Eu quero entrar com essa parada aqui. Tá? Aqui eu posso fazer já uma técnica massa pra vocês. Essa é a minha técnica favorita. Essa semana eu vou gravar uma aula sobre isso. Hackeando a mixagem. Foi assim que eu aprendi a encontrar os pontos, né, das músicas. Marco um hotkey para sinalizar o ponto que eu quero fazer a troca. Volto minhas frases musicais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembra que eu falei para vocês que não necessariamente você precisa começar a tua mixagem aqui? Pode começar na frente. Duca, deixa eu focar nesse drop aqui, aplicando efeito. Eu vou dar o play lá na frente. It's time for the percolator. Passaram-se 32 batidas. Aqui o seu papel era fazer o quê? O encaixe da batida. A partir daqui, o seu novo papel é o quê? Cortar o grave, equalizar, né? De acordo com aquilo que você já vinha ouvindo. Pode cortar o médio aqui, pode cortar um pouco de agudo e entrar com essa parada aqui, com essa música na história aos poucos. Até aqui que eu falei, o fader de volume já tá bem 10, né? Já tá aqui. Agora eu posso trabalhar as questões aqui do equalizador.
your mind if you got time. The moment that she walked in. Na real, eu fiz uma lambança, né? Não era nem pra ter trocado ali. Curti essa segunda música aqui. Vamos usar essa aqui como exemplo. Voltamos lá, onde a gente quer fazer a nossa troca. Ótimo. Ó, esse ponto aqui que eu quero entrar. Por que eu quero entrar aqui? Mais uma vez, eu tô olhando a forma de onda toda vez. E aqui no início, né, pode ver que ela tá cortada, ou ela falta instrumentos, né? Se eu olhar bem aqui. Então, eu sei que aqui não é um ponto legal, não é um ponto quente para mim entrar nessa faixa. É mais à frente, é nesse ponto aqui. Volto minhas frases musicais. Ó, aqui tem um detalhe, né, bem importante. Olha, nossa mixagem é muito curta. E é um exemplo bem legal, né? E aí, galera? Tô viajando aqui. Ó, eu vou fazer minha transição aqui, só que minhas frases dá duas aqui, né? Uma e uma para lá. Coloco uma para frente. Aqui não tem problema nenhum. Tô aqui. Esse aqui é o B, que é o B, que a gente vai fazer a troca do baixo ou do grave, tá? Volta às frases musicais. Uma, duas. Uma, duas. 3, tá? Só que aqui só tem duas, né? Não tem problema. Faz a mixagem mais rápida. Agora, vocês viram que é possível, né? Iniciar a nossa mixagem já nessa segunda frase aqui. Agora vamos iniciar na terceira. Não tem problema nenhum. Só que, detalhe, a gente tem 1 minuto para essa faixa aqui. E a gente vai ter duas frases musicais, né? De 32 batidas. Cada frase musical de 32 batidas é 15 segundos. Então, tenho 30 segundos para fazer a troca do grave. Ótimo, beleza? Ok, tudo bem. Vamos fazer isso. Ó. Marquei o meu ponto de hot kill aqui, né? Para dar início, basicamente, à minha transição. Essa música aqui ela é muito curta, ela tem 2 minutos e 40 só. Doideira. Time for the percolator. Deixa rolar, espera, deixa rolar. Tô com a minha outra música aqui, ó, pronta para dar o play naquele ponto A, né? Mais rápido, vai. Ó, primeira fase se passando. Pouco perceptível até agora. Tira o grave. Volta o grave da nova. Outro erro comum que eu vi muito, galera, muito mesmo, é vocês, tipo assim, ó, correr do palco essa música aqui, ó. Não há necessidade de você vir aqui e tirar toda a música já. Deixa ela tocar, deixa ela tocar. Se eu tirar esse som aqui, por exemplo, né? Se eu tirar esse som aqui fora, vai faltar alguma coisa da mixagem. Deixa essa continuidade de bateria, esse groove rolar, até você encontrar momentos como esse, por exemplo, do break. Aqui você facilmente, né, pode deixar essas últimas 4 batidas tocarem aqui, ó, e baixar. Por quê? Porque esse break tá falando para mim que as últimas 4 batidas dele ali para nova frase musical vai iniciar com o subgrave, que é esse tiquinho ali, né? É esse tiquinho ali, ó. Esse cara aqui, ele vai dar entrada com uma nova frase musical. Então, deixando esse grave ali rolar, fica quase imperceptível. Tá? Vamos fazer isso de novo?
E esse aqui é o nosso cara, né? Ó, tá vendo que agora são 2 frases depois do drop? Não tem problema. O detalhe é o que você vai fazer depois, tá? Percebeu que tá bem encaixado? Corta o grave, ajusta o médio aqui, né? E vai aos pouquinhos, ó. Pode aumentar o fader, porque tem volume pra dar aqui ainda, ó. Vem ajustando agora, né? Corta o grave, volta com o novo. Esse cara tem que sair fora. Então corta o médio dele aqui para dar evidência para esse som. Um pouco do agudo também. Não quero deixar esse loop rodar. Vou dar evidência só esse som aqui, ó. Ou seja, eu mascarei a minha ação de cortar esse volume aqui usando um elemento da música que foi justamente esse cara aqui, ó. Tá? Pegaram até aqui? Quero dar um outro exemplo ainda. E esse exemplo é um dos mais, tipo, que eu vi, né? De tirar esse cara aqui rapidamente. Não precisa. Deixa rolar esse groove. Deixa as duas músicas tocar ao mesmo tempo. Salvo exceções quando você tem um break entrando. Aí você corta fora. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Mixagem de break. Essa aqui é ótimo, tá? Um bom exemplo. Pra gente... Essa música ela é muito curta. Essa aqui é um outro exemplo também, tá? Transição. Mixagem básica. Equalizar esses caras aqui, ó. Tá? Fundamental para vocês. Deixar um som soar bem. Não é aquele som nem carregado, mas é um som que a combinação é perfeita. O balanço dos sons, né? Que você, DJ, teu papel fazer isso, né? Tá legal. Não dá para, tipo assim, identificar o que tá saindo, o que tá entrando. É uma história só. Você liga os pontos. Às vezes, cara, eu vou ouvir, tipo, um set meu no YouTube, de bobeira assim, né? Tá em casa, às vezes toma uma cerveja, liga um set ali pra ouvir, e, cara, às vezes eu percebo, tipo, umas equalizações desses volumes aqui, principalmente, grosseiras minha. Grosseria mesmo. Eu falo, puta que pariu, como é que eu fiz isso? Perceptível pra caralho. Tá? Por outro lado, eu faço umas coisas, às vezes, que eu me ouço e falo, porra, que massa, tenho orgulho de mim que eu fiz isso. Então, erros e acertos você sempre vai, né, de alguma forma, ajustando. Fica tranquilo. Ó, Ô, Duca, mas falar. será que não é porque tu já conhece o que tá por vir que tu fica mais criterioso assim, que daí tu escuta o teu erro grosseiro, vamos dizer, a tua grosseira? Será que alguém leigo vai entender ou não? Às vezes é grosso ao ponto até do leigo entender, né? Mas sempre que eu também escuto as minhas vezes, eu penso, porra, que grosso que eu fui. Mas aí, se Exato, alguém de repente não conhece muito, capaz de deixar, não, pô, tá lindo. Exato, Danger. Exato. É isso aí. Por que eu falo, né, para vocês o método gravar set? Não é para ficar bonito, porra. É para vocês ouvirem o que vocês estão fazendo. É um espelho. Como é que você vai saber que tá, né, bonito ali sem se olhar no espelho? Pô, no chute, fica 2 semanas sem olhar no espelho. Você não sabe se teu cabelo tá legal, se tua barba tá bacana, se tem um tatu no nariz de 2 semanas atrás. Você olha no espelho para ver se tá legal. O set é a mesma coisa, você ouve, ah, legal, vou ajustando isso, vou fazendo isso, aquilo. Que nem eu falei, às vezes eu me surpreendo pelas coisas boas e às vezes pelas avacalhadas. Né? Tanto é que a gente instala no nosso mindset, quando a gente vai se apresentar em um lugar mais com som alto. Som alto, velho, o som alto de clube é alto pra caralho. Então qualquer frequência, qualquer volume é nítido ali. Ser suave, ter a arte da mixagem ali, você tem a galera na palma da mão, porque ninguém vai saber como você fez a transição. Caralho, já mudou de música.
Caralho, que efeito que é esse? Pra quem não sabe, uma magia surreal. Pra quem já sabe encantar esses trouxa aí, né, que críticos, né, como eu, pra encantar esses trouxa aí tem que ser muito bom, velho. Tu tem que ser muito bom pra fazer isso num sistema de som foda. Suave, entender de mixagem, equilibrar volume, frases musicais. Na nossa casa a gente produz, depois ouve e já instala um drivezinho na nossa cabeça. Ó, cara, cuida mais da equalização, velho. Que pitoquice é essa, mano? Vai mais devagar, vai mais de boa. Faz isso, justo aquilo. Mas é bem isso que tu falou. A pessoa leiga não vai entender. Ela vai o quê? Vai comentar foguinho. Vai dar Vai foguinho. comentar foguinho e palminha, velho. Que ela não tem argumento pra falar. O cara que sabe falar, porra, esse efeito que tu aplicou aí foi massa, mano. Qual foi? Foi reverb? Foi um eco? Que porra é essa? É a mesma coisa. Tu pode ver alguns DJs. Eles debulham o time lá, né? Do DJM lá no fino. Eles quebram o loop em várias partes. Daí não fica ele. Eles acham que é legal. Não é legal. Mas eles fazem. Porque a galera que tá lá não entende muitas vezes. Ou o cara vai aplicar efeito. Eu vi um vídeo esses dias do cara da El14 naquela pista Origens. Legal. Pista pra você, Danger. Pista pra você. Porra. O cara foi aplicar o efeito reverb lá na cara dura. Girou o knob aqui e depois voltou de volta. Deu tsh. Eu percebi. Quem tava lá, óculos escuro, queixo quadrado, dificilmente percebe, amigo. Eu sei como é que é. Mas a arte do cara fazer uma coisa foda que ninguém entende, o cara vai chegar no final e falar: caralho, velho, porra, que set massa que tu fez aí, tá de parabéns, mano. Pô, massa aí mesmo o teu trabalho, mano, gostei. Tu sabe certinho quando a pessoa tá te dando um elogio barato, tá dando a opinião dela. Porra, tu toca pra caralho, velho! Caralho, que set louco! Ele nem sabe o que tu fez. Ele nem sabe o que tu fez. E chega um maluco que conhece, tá ali, que vê outros DJs, tá na noite, acompanha mais a questão técnica, e fala, porra, mano, esse teu set aí, velho, fazia tempo que eu não vi um set desse. Mixagem, efeitos. Fundamental. Tocar, depois ouvir e ajustar ao longo do tempo, beleza? Vamos lá, mais um exemplo, né, de transição, equalização básica. Aqui a gente vai continuar com o loop, tá? A gente não vai cortar ele fora, a gente vai dar continuidade, a gente não vai entrar num break, mas a gente vai dar continuidade ao groove, à batida. Fechou? Primeira fase musical passou. O objetivo da primeira fase musical é ajustar a batida e basicamente fazer uma pré-equalização. A partir daqui, na segunda frase musical, eu vou subindo o meu fader. Aqui eu não consegui perceber essa música entrando. Eu não consegui perceber essa música entrando ainda. Significa que eu estou indo muito bem. Essa música aqui, ela ainda está em evidência. Ela tem um timbrezinho meio que espanhol, sei lá, mexicano, tocando. Então, a partir do momento, né, que eu tenho esse médio aqui cortado, eu automaticamente dou evidência para esse cara aqui. Não tem jeito. Aqui seria os dois tocando junto, os dois com evidência, né? Tudo bem? Mas se eu quiser dar mais evidência para esse cara aqui, eu faço isso. O médio aqui é chave, porque o grave já está cortado. O médio aqui é chave para você ser sutil na mixagem. O agudo também ajuda, claro. Mas o médio é o cara do conflito. Descagado. Uma coisa bem avançada aqui, ó. Esse é o ponto, as 4 batidas antes, que na minha opinião
Depois aqui viria efeito, né? Para mascarar toda essa ação. Não tô entrando de efeito hoje, vocês perceberam, né? Aqui seria o ponto ideal para mim. Cortar esse grave já nessa primeira batida em cima dela, já em cima, tá mesmo? E fazer essa troca aqui. Por quê? Porque é nesse momento que eu vou dar entrada com o meu grave. E a partir do momento que eu dou entrada com o grave, eu quero deixar essa música com evidência. Não faz sentido nenhum eu entrar com esse grave aqui, sendo que essa música aqui, ela tá com o meu médio, né, abafado. É um erro básico. Esse cara aqui já deu pra bola. Mas eu não vou matar ele de uma vez só. Eu vou só trocar a evidência aqui, ó. E vai ficar muito show. Come on, y'all, let's rock, 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 rock. Consegue perceber lá no fundo da minha mixagem de violino, ou uma coisa assim? Justamente porque esse cara aqui perdeu espaço pro vocal que tá rolando aqui. Prestando bem atenção, né? Já nessa, praticamente, sei lá, quarta frase musical, 1, 2, 3, quarta frase musical que vai dar início aqui, eu já posso tirar um pouco aqui do médio, mas eu não posso tirar muita coisa. Porque olha só o que eu tenho nesse som aqui. É como se fosse, né? É como se fosse uma base para o meu som. Eu não posso tirar essa base, senão eu vou ficar sem volume. Muitas vezes, né? Vou voltar aqui, tá? Nossa, que exemplo massa. É isso que eu queria. Ouve com atenção essa música. É uma coisa. Agora ouve, né, esse loop de sustentação, loop de suporte aqui. Vamos inventar um nome para ele um dia. Olha que legal, eu tenho um brilho, eu tenho um punchzinho, eu tenho um vocal falando, mas isso de maneira muito sutil. Agora, quando eu tenho esse som aqui, né? É uma parada, ó, presta atenção. Quando eu misturo os dois, as coisas explodem na minha cabeça. Porque é delicioso misturar o tech house. É massa pra caralho, por isso que eu gosto tanto dessa porra. Me falem que vocês sentiram a diferença aqui. Deu diferença? Total, né? Caralho. Deu a diferença Nitidamente. das duas juntas, né? Aham. Dá, Legal cara. como acontece de estar no mesmo ritmo, mas quase nunca são assim a mesma vozinha naquele mesmo instante, né? Uma fala uma coisinha, outra fala um negocinho. Outra fala Exato. aqui, outra fala. Nunca dá assim junto que atrapalha, né? Não. Pô, às É vezes massa. dá, mas assim, pô, é legal quando junta e dá Isso. um segundo, uma, outro segundo, um segundo, uma, outro segundo. Aí que Cara, fica lindo juntar. essa é a brincadeira do DJ. Essa é a parada do DJ. É criar uma coisa nova a partir de coisas que já existem. Mas na tua cabeça, eu tenho a minha, você tem a tua, o Ricardo tem a dele, o Cláudio tá aí, deve estar mexendo no celular, o Renato tá aí também, deve estar mexendo no celular. Cada um tem seu estilo. Cada um tem seu estilo. Agora, perceber e analisar as coisas ao vivo, quando as paradas estão rolando, é DJ. É DJ. Isso é arte. O que é arte? Quando o físico se mistura com o espiritual. Como que parada louca é essa, Duca? O físico, o que é? É um instrumento. Isso aqui são instrumentos.
instrumentos de bateria, se tu pegar um baterista, se pegar um pianista, se pegar um cara que canta, um vocalista, e cada um deles tirar lá, né, um som e juntar tudo isso, você pode construir uma música. Isso é o físico. Concorda? O instrumento é o físico. O que é o espiritual? É a parada que a pessoa vai sentir ao ouvir a música. Ao ouvir o meu set, qual que é a arte no meu set? É a pessoa dançar. É sentir energia através desses instrumentos. É a arte, é o físico misturando com o espiritual. Já viu alguém triste na rave? Não tem ninguém triste, porque o espírito da pessoa está lá em cima, você está alegre, você está feliz, você lava a sua alma. É bom pra caralho ir pra rave. Algumas pessoas vão pra rave, né, pra detonar em droga. Isso eu não acho legal. Curte a tua vibe, você tem a liberdade total para fazer o que você quiser. Mas fazer disso uma parada só para usar droga não é legal. Agora, vai pra rave, você vai se sentir bem, você vai dançar. E o papel do DJ é mostrar a arte dele, a alma dele. Então, como eu falo? Pô, perdi meu loop. São duas coisas diferentes. Uma música tocando alguma coisa, é uma coisa. Eu, Duca, preparando um loop de bateria, jogando uma energia em cima do que já era bom, são coisas diferentes. Essa é a minha arte. No Tech House, essa é a minha arte. Misturar as coisas. E aí, pegaram até aqui? Acharam legal? Bom demais. Porra. Legal, né? Sim. Então, erros básicos, né? Que a gente, digamos assim, não pode, né? Ou evita que aconteça no nosso set. Volumes, as questões das transições, o ponto, né? A questão de observar o que você vai fazer adiante na faixa. Fundamental. Quando fazer a transição, geralmente no final, né? Agora, vamos pegar um exemplo do que não fazer. Vamos lá, último, tá, galera? Vou liberar vocês aí. Deixa eu pegar exemplos aqui. Essa aqui é bem legal. Já vi? Eu gosto de usar no Record Box, tem um campo lá, quando você vê as faixas, se chama pré-visualização ou preview. No preview, você consegue ver a forma de onda sem antes carregar a música. E é muito legal. Eu consegui perceber essa música aqui, né? Essa, basicamente, aqui que vai entrar, tá? Pode notar, eu venho falando a aula toda. Ó, aqui eu tenho uma parada. E aqui eu tenho outra parada, concorda comigo? Só que essas paradas que a gente ouviu aqui, né? Essas duas, é diferente dessa aqui. Porque visualmente, né, vendo, ó, aqui eu tenho poucos elementos, lá na frente, onde eu quero chegar, tem mais elementos. Então, essa música aqui, eu faria a transição nesse ponto. Utilizaria talvez esse break aqui dela, né? Mas é esse ponto que eu quero chegar. Tá? O que eu não faria é iniciar a minha transição aqui muito rápido. O que acontece geralmente, né? Umas mixagens assim. Noob é o nível, né? Que o zero DJ set o cara gravou. Não interessa. Tech House do caralho, a nossa comunidade, o cara que não gravou DJ set ainda, o cara é noob, ele não provou nada. O cara que grava um set, ele ainda é noob. O cara que grava 10 sets, ele é failure. Já faz boas mixagens, né?
O 25 sets é o Groover. Esse cara aí é foda, tá? Então, uma coisa que o Groover nunca vai fazer é fazer uma transição. Esse aqui não é um exemplo legal. Uma transição aqui no final, né? De kick. Ó. Que isso acontece, cara? Ó, demora muito para fazer a mixagem. Ou não, né? Vamos ser mais agressivo ainda. Aqui, ó, ele começa a fazer a mixagem, ó. Meu pau! É muito foda fazer isso, cara. Não faz sentido nenhum, né? Uma transição aqui, não sei se vocês pegaram a parada, mas esperar tanto tempo, né, para tu fazer a tua transição. Você começa aqui, ó, onde tem só um kickzinho batendo, ó, sai do groove. E aqui, ó, começa a fazer a transição. Nossa, falta 16 segundos para o set acabar. Só tem o kick rolando, a outra música nem entrou ainda. Super errado, né? Mas é um erro comum, ó. Às vezes o cara pode até segurar um loop aqui, né? Opa! Eu que viajei aqui, né? Tá? Super errado. Começar lá atrás, se descartar da música rapidamente e entrar com uma música, né? Do nada, assim. Vamos pegar um outro exemplinho aqui. Ó. Vou esperar lá no final do set da minha música, né? Para fazer essa troca. Aqui, ó. Olha só que demora. Como eu falei, pode até segurar um loop aqui, né? Aqui fica legal por quê? Porque eu tenho uma energia misturada com a outra. Caso contrário, essa música aqui ela já teria ido para o espaço, né? Porque você começou a tua mixagem muito tarde. Então, nem fazer essas mixagens, né, totalmente aí precoces, né, muito rápido, e também nem fazer essas transições aí, né, muito lentas, lá para trás, esperar o último momento, né, da música basicamente para fazer a transição. Fechou? Fechou. Alguma pergunta, galera? Vamos ver nas perguntas, a gente pode encerrar a aula de hoje também. Não, para mim a aula hoje foi muito boa. Eu estava cometendo algumas falhas e a aula de hoje foi muito boa, né? O momento exato de você entrar e o momento exato de você sair. Perfeito. E o momento é o momento mais ideal, né? Para você fazer a mudança de uma track para outra. Cada dia mais aprendendo. Ah, que legal. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar vocês aí nessa questão de transições, né? Boa. Tá? Assim, não ter medo de arriscar, não ter medo de fazer, faz mesmo. De qualquer jeito, a gente vai ajustando, né? Uma coisa lá no começo, outra coisa agora que a gente vai evoluindo. Fechou? Fechou. Show de bola. Tem que deixar de ser noob.
Mas é isso, Renato. Eu já falei pra você, cara. Parte no pra noob. cima. Parte pra Aham. cima. Vai, grava o set, cara. Ô, doeu, Ricardo, pra gravar o set? Dói um pouquinho, né? Nada, a preparação, a escolha das sequências, né, do momento, é aquela preparação. Demanda tempo, mas é gostoso. A gente, Ei, Renato, depois que você coloca o primeiro vídeo set lá no teu canal, velho, as pessoas começam a ver, tu não vai querer parar mais. A não ser que você queira mesmo, né? Não dá continuidade ao processo. Mas o primeiro é o mais difícil. Depois gravar um, gravar outro, cara, vai embora. E o que eu falei, não é tipo assim, gravar, né, os sets esperando que fique tipo o melhor, o perfeito. Porque o melhor, o perfeito não existe, você vai aprimorando isso. Normal, super normal, né? Mas o importante é você se tipo assim, se ressignificar, né? Pô, agora eu tô ressignificado, agora eu tenho um canal no YouTube que eu consigo acompanhar os meus sets, me ouvir, ter um olhar mais crítico e poder, né, avançar no caminho certo, né? Qual que é o caminho certo? Qual que é o caminho, o jeito do caralho? É tocar bem, é usar as funções do equipamento, é às vezes perder um pouco mais da questão da timidez, é se posicionar bem na frente do equipamento, é ter uma performance diferente dos demais. Eu quero me diferenciar dos demais. Você também, Renato. Você também, Ricardo. Todo mundo quer se diferenciar. Que não basta na gente viver um mundo onde todo mundo é igual. Eu não quero ser igual a todo mundo, porque eu sou o Duca. Você é o Ricardo, você é o Renato. Cada um tem a sua identidade. O meu papel aqui é compartilhar, às vezes, com vocês, né? Técnicas, estratégias, processos. Trabalho também essa questão, tipo assim, mando mensagem para vocês, né? Coloco vocês para cima, tiro dúvidas. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu fiz um negócio lá no Instagram e um rapaz ontem, né, ele falou, cara, eu gosto tal do teu conteúdo, mas tô iniciando, não sei como baixar música. Daí, beleza, eu passei um monte de link lá, né? Os links que a gente tem aí à disposição na nossa área de membros, do Clube Tony, do Tech Music, dos canais do YouTube e tal. E aí, eu abri um negócio nos meus stories lá, né? E quem tava afim de receber e tal, uma galera, uma galera, uma galera, sabe? A gente não tem ideia, velho, de quantos DJs estão aí na internet sem saber baixar música do jeito que a gente faz. Isso é incrível, velho. Eu passei os acessos para vocês. Quem acessou, acessou, né? Tech Music, Clube Tony, os canais, né? As minhas pastas de música, as minhas pesquisas. Eu adoro compartilhar isso com vocês. Vocês são privilegiados, velho. A galera pedindo link, mano. Pedindo link. Agora, uma coisa é eu mandar o link. A outra coisa é o cara sair da inércia, clicar em link por link, às vezes criar uma conta, às vezes baixar uma música, só que daí tem uma longa caminhada pela frente. Não adianta só você baixar a música. Tem que analisar a qualidade delas, tem que processar elas no Platinum Notes, tem que passar elas no spec, tem que passar elas pro Record Box, no Record Box ajustar a tag. E eu não compro música. É muito caro, eu não tenho condições de comprar música. Imagina se eu fosse tocar, né, músicas compradas. Porra, 500 pila um set. Tu viu o dólar? Tá 6 pila. Eu dou aula, eu tipo, tenho que comprar ferramentas de e-mail, ferramenta do Zoom. Cara, tá um absurdo. Imagina com música. Então a gente que é meio que privilegiado porque a gente tá numa comunidade. Cada um ajuda, cada um dá uma opinião. Isso é muito massa. Isso ninguém vai tirar de vocês. Vocês estão na nossa comunidade, nem minha, é de vocês. Vocês fazem parte dela. Se não tivesse ninguém aqui no Zoom hoje, eu dava aula sozinho. Eu não me importo. A aula vai ficar gravada, vocês podem ver. Eu não me importo em dar aula sozinho, mas eu quero ver todo aqui. Quanto mais gente encher essa sala aqui, ó, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo. E o meu papel vai ser ajudar, né? Acompanhar. Agora são poucas pessoas, aproveitem isso. Não precisa ter vergonha, medo. Deixa de lado. Né? Deixa de lado. Olha só, imagina só, né? Nem para falar que vergonhoso seria esses DJs que estão na internet afora, tocando, às vezes, né? Representando um clube, alguma coisa assim, não tendo acessos a fontes de áudio como a gente tem. Que música eles tocam? Pois é.
Eu passei uma pastinha lá com hits de maio para vocês. Aquilo lá é ouro. Imagina se eu passasse, né, uma pastinha daquela para os bichos. Se eu ficar forçado, passei só os links. E como tem gente que peca dessa informação. O meu papel aqui, o meu trabalho, é alcançar as pessoas e falar para eles, ó, tem um caminho, mas esse caminho não é fácil, posso ajudar, mas não é de graça. Vocês pagaram para entrar aqui, vocês pagaram pela mentoria, pagaram para estar na comunidade, né? De graça é opinião, que não vale nada. Sugestão, eu aceito de quem tem resultado. E conselho, eu coloco a pessoa numa cadeira para ela me aconselhar. Enfim, você me dá um conselho aí, bro, como é que posso... Tá? Fechou? Fechou. Terça-feira que vem, mais uma aula. Aproveita, porque eu acho que essas aulas vão ter uma pausa para a comunidade, né? Vão ter uma pausa para a comunidade, eu vou abrir mais uma turma ali em julho, aí eu vou ficar com essa turma por mais 7 semanas, daí a gente volta para a comunidade de volta, mas acredito que quem é aluno vai ter acesso aí, né? A essas novos encontros aí com outras pessoas, outros mentorados, né? Novos desafios, materiais que eu estou preparando, tudo isso aqui vai sendo aprimorado ao longo do tempo, vocês foram só os primeiros. Beleza? Gostaram? Mas, Legal. Beleza, foi muito Ei, boa terça-feira para vocês, restinho, né? Vamos descansar, fiquem de boa. Terça-feira a gente se encontra. Tô gravando o método, velho, vai ficar gigante, gigante. Não é um cursinho, velho. Não é um cursinho de DJ. Não é. É uma imersão no Tech House. Hoje eu gravei 2 aulas do 4º módulo. O 3º módulo está disponível já. Mais preparação, né? O 5º já se eu não me engano, as funções de equipamento. Mas o quarto módulo, até o 4º módulo que estou preparando, é preparação de playlist na veia e música, mixagem harmônica, percepção rítmica, coleção grande. O método vai ficar gigantesco. Para quem entrar por primeiro assim e ver o primeiro módulo, pauleira, só aula teórica e tal, eu fico louco lá e falo, né, das teorias, das analogias. Segundo módulo, baixar música. Vamos baixar música, mano. Tem que baixar muita música mesmo. Fontes de áudio, fonte do YouTube. 3º módulo. Não lembro qual que é, cara. O 3º módulo... sobre Record Box, né? Instalação de Record Box, configurações. Daí a última aula eu lembro que é percepção rítmica, o 3º módulo. 4º módulo é preparação de playlist, né? Como se preparar, mixagem harmônica. Hoje eu gravei uma aula sobre mixagem harmônica. Quando usar, quando não usar. Preparação de set. Eu preparei em 1 hora de aula 44 playlists. 44. Todas com intensidade, todas com coerência. Eu tenho altos treinos aí para debulhar o pau. Massa pra caralho, beleza?